É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone. Ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Pátria Educadora. De julho, quinta-feira, sejam todos muito bem-vindos, fique à vontade, é o Eco Notícias, mais uma edição, mais uma quinta-feira aqui, destacando os mais variados assuntos sobre o trabalho. E olha só o que preparamos para você nesta edição, quais são os destaques desta quinta-feira. Vou pedir aqui para o meu querido Léo Pereira colocar na tela os destaques, que o Espirro vai comentar aqui comigo, olha lá. Sindicalistas organizam mobilização para agosto, hein? O que vem nessa pauta? O Espirro vai dar um comentário, vai dar esse destaque. Metalúrgicos aqui da região negociam reajuste. Outro assunto também, envolvendo aqui os movimentos sindicais, a categoria sindical, os trabalhadores. Tudo previsto aí para agosto. E o intermitente, hein? Olha só, mas sem trabalho e renda, ainda mesmo assim, dentro dos dados oficiais do emprego, lá do CAGED. Que coisa, hein? Trabalhadores autônomos ganhando 33% a menos. Caiu a renda de todos, de todo mundo, inclusive dos autônomos. E o consumo das famílias perdendo fôlego e analistas, economistas cortando projeções de melhoria para o segundo semestre deste ano. Estes e outros assuntos no comentário de hoje de Sivaldo Pereira, ou se você preferir, Espirro, do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá. Espirro. Boa noite mais uma vez, Bessa. Seja bem-vindo. Aqui é minha casa já, né? E você viu que teve modificações, né? Tá, cada dia melhor, hein, cara? Olha lá, você, estamos avançando bastante aqui, muito legal. Tô vendo que tem uma coisa diferente. Gostou da chamadinha, os assuntos no começo? Tem bastante assunto importante aí, né? Nem todos são bons para nós, mas são importantes. Precisamos tá debatendo essa questão. Assunto aqui não falta, Espirro? Com certeza. Olha só, deixa eu aqui dar um destaque antes de entrar nessa sequência de assuntos. Amanhã, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, completa aí 28 anos. E o que acontece? A Prefeitura de Mauá, lá em Mauá, o Conselho Tutelar de Mauá, né, bem dizendo, né, o Conselho Tutelar de Mauá promove um evento que será realizado a partir das 9h30 da manhã até as 11h30. Até uma hora, até 1 da tarde. Fica lá no Centro de Formação de Professores Miguel Arraes, no centro de Mauá, ali na rua Rio Branco, 183. Um assunto importantíssimo, a questão do ECA, da criança e do adolescente. Eu sempre comento aqui, Espirro, se a nossa lei
se a nossa Constituição fosse para valer, não precisaríamos de ECA, não precisaríamos do Estatuto do Idoso. Porém, como a nossa lei é muito virtual, tem muita coisa que está lá, mas na realidade não acontece nada disso. Infelizmente, precisamos de alguns tapa-buracos. É claro que é super importante a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, mas eu sempre penso, se tudo corresse de maneira perfeita, não é, Espirro, nem desses estatutos precisaria. Mas é claro que eles são muito importantes, são muito bem-vindos e temos que realmente ficar atentos e celebrar uma ação muito importante que, diante da realidade brasileira, desses buracos, não é, Espirro? Que existem nas nossas leis, no dia a dia, na política, precisamos dar essa atenção. Beza, eu penso que a gente, tudo que vem para ajudar, para defender o interesse, seja do adolescente, da criança, seja do idoso, é importante. Mas eu ainda acho que uma formação, uma educação melhor para nossas crianças, com certeza uma série de situações seriam bem melhores, né? Eu acho que não só essa, até é importante falar, hoje muitos pais acham que quem tem que educar os filhos é a escola, e a gente sempre bate na tecla o seguinte, quem tem que educar seus filhos são os pais, porque você, com seus filhos melhores, educados, você com certeza terá menos problemas com o adolescente, e muito menos ainda com o idoso, que eu aprendi que a gente tem que respeitar sempre, ainda mais, né? Respeitar sempre a todos, mas o idoso muito mais, porque o idoso foi o que nos deu todas as condições que nós temos hoje. Então, eu acho que nós temos que sempre olhar por esse lado, olhar o lado da educação e da formação. Eu bato nessa tecla. Países que investem em formação, em educação, tudo é melhor, seja as condições de emprego, as condições de respeito, você tem até menos preconceito, você tem menos homofobia, enfim, todo esse tipo de problema que nós temos aqui no nosso país. Pessoas melhores. Com certeza. Deixa eu dar um destaque agora, Espirro. Ainda em ritmo de Copa, estamos no ritmo de Copa ainda. Segue no ritmo da Copa ou não? Apesar da eliminação. Cara, eu sinceramente deu uma queda muito grande. Sério? Deu, porque... Não vê mais os jogos? Não viu mais nada? Cara, na verdade, eu não estava conseguindo assistir todos os jogos. Achei o jogo do Brasil mesmo, né? Alguns jogos eu via... Croácia e Inglaterra? Eu vi o segundo tempo. Achei muito bom, por sinal. Né? Ainda há clima de Copa ainda. Mas depois que o Brasil ficou fora, eu não vou mentir, deu uma murchada. Deu uma murchada grande. Mas olha, ainda no ritmo de Copa de Futebol, tem um assunto aí sobre o Cristiano Ronaldo, hein? Exatamente, o Cristiano Ronaldo que foi contratado pela Juventus, time da Itália. E o que acontece? Os trabalhadores da Fiat, já que o presidente da Juventus, que contratou de maneira milionária, uma grana absurda. Estamos com imagens aí do craque português. Olha a Fiat lá na Itália. O que acontece então? O time italiano, olha só, ele pagou 105 milhões de euros ao Real Madrid pelo jogador. E o que acontece? O herdeiro da fabricante de carros, Andrea Agnelli, será que acertei na pronúncia? Você que passou um tempo na Itália. Andrea Agnelli, me perdoa, eu não sei se a pronúncia é certa. Acho que é isso mesmo. Agnelli, se fala Agnelli, mas Agnelli é muito português. O italiano que fala Agnelli, Ele é o atual presidente da Juventus. Os trabalhadores, Espirro, diante desse fato, ficaram, usar um termo bem popular, ficaram putos da vida. Sim. E com razão, porque eles argumentaram que eles lutam há anos por melhores salários. Várias propostas ali, reivindicações do sindicato, eles nunca foram atendidos. Aí veio o presidente já que o presidente da Juventus, que é o herdeiro lá da Fiat, do grupo Fiat. Que tem a Ferrari incluída também. Ferrari, enfim. Os caras que tem toda essa grana, gastam milhões num jogador e aí eles ficaram realmente, acharam um absurdo e anunciaram greve, hein? Olha só, anunciaram greve, deflagraram uma paralisação. Você sabe que nos últimos anos nós tivemos um retrocesso em termos de leis trabalhistas também na Itália e em alguns países da Europa, né? E com certeza o grupo Fiat, eu vou falar por aqui, pelo Brasil, nós sempre tivemos maiores problemas para negociar no grupo Fiat. Você comparando as montadoras que estão aqui há muito tempo, a Fiat é a pior em todos os sentidos, né?
paga os menores salários estou falando. O PLR sempre é um dos menores. Só para você ter uma ideia, nós temos uma fábrica aqui na nossa região, a Magnete Marelli, que é do grupo Fiat. Ah, a Magnete é do grupo Fiat. O PLR aqui, que a gente consegue negociando aqui em Mauá, muitas das vezes acaba sendo maior do que o PLR da Fiat lá em Minas Gerais, que é uma montadora. E nós sabemos que os salários e também os benefícios das montadoras são maiores do que as outras empresas de autopeças, enfim. Porque é o top da cadeia automotiva é as montadoras. Então, nós tivemos muitos problemas e continuamos tendo com relação à Fiat. Então, vamos dizer assim, esse tipo de posicionamento dos trabalhadores tem razão, porque hoje, se você... Como é que pode entender o mundo do futebol, extrapola todos os limites, né? Acho que a gente tem uma situação mundial, países como, não só, não vou citar o Brasil, né? Mas outros países que tem aí, como a África, por exemplo, pessoas que morrem de fome todos os dias, não é uma pessoa... E a gente não consegue enxergar isso. O mundo do futebol, todo mundo gosta de futebol, é bom a gente assistir, mas a gente tem que também ter um sentimento, a gente precisa também avaliar um pouco isso, né? Pô, será que vale a pena realmente tanto dinheiro para uma pessoa, ou para algumas pessoas, jogarem futebol, enquanto você não tem investimento na área social? Né? Eu acho que... Usando bem o exemplo da Juventus, não é? Realmente é o mesmo proprietário, o mesmo dono. Pois você tira... Gasta uma grana dessa com o jogador e os trabalhadores lá você há tira anos. benefícios, porque lá teve aqui a gente está lutando há algum tempo para ter uma redução de jornada para 40 horas semanais. Né? Alguns países da Europa tinham uma carga menor, né? E está se invertendo os papéis. Agora está se aumentando a jornada em algumas regiões. E eu acho que esse caso, esse protesto, essa greve, ela tem que ser assim, uma indignação realmente por conta do que vem acontecendo. Né? Quer dizer, você não pode deixar de demonstrar uma insatisfação enquanto que o patrão não te dá o seu benefício, não te aumenta o seu salário, não te dá melhores condições de trabalho e paga uma grana dessa para um jogador, quer dizer, acaba sendo assim uma ação que eu acho que tem que ser repetida, né? Em outras ocasiões, em outras situações que, né? Não dá para a gente não se indignar com uma coisa como essa. Eu até parabenizo aí os italianos por essa ação. Nada contra o jogador, viu? Claro. Ficou bem claro aqui. Se ele viesse para o Palmeiras, eu ficaria muito feliz. Né? Mas, assim, a questão do que vem acontecendo no meio, principalmente o Grupo Fiat, que é um dos mais difíceis para negociar qualquer condição para o trabalhador, viu? Eles são duros. Agora, para nós contratar um jogador com 105 bilhões de euros ainda mais, então acho que está correto. Parabéns para os nossos companheiros lá da Itália. Muito bem, e você, qual a sua opinião? Participe, faça como ele. Ele voltou com tudo, hein? Fazia tempo que ele não deixava mensagens, mas ele voltou, olha só. Meu querido Eric Tamutis, o aluno da APAE lá de Peruíbe, sim, sempre acompanhando e pedindo abraços. Eu quero dar um abraço nele, porque esse menino aí está sempre acompanhando. É um dos que mais assistem no nosso programa, viu? Ele é o que está sempre um abração para você, Eric. Para você e para a família. E ele pediu um abraço para o Wellington, que também é aluno da APAE, lá em Peruíbe. Um abraço para ele. Ele pediu um abraço também para o Periquito, para o Nelson, para o meu amigo Espirro. Ó, ele mandou um abraço especial para você. Legal, Eric. Outro abraço para você. E a doutora Alessandra, hein? A doutora Alessandra, de olho aqui, parabenizando o Eco Notícias. Doutora Alessandra. Um abraço para você. Valeu, grande Alessandra, exatamente. Olha, vamos para Ribeirão Pires agora. O que acontece? A Associação Comercial, Industrial, Agrícola, lá de Ribeirão Pires, ela promove o primeiro encontro gastronômico. Dar dicas aí para quem quer montar um empreendimento. E o Marco Belan, professor, gravou um áudio. Vamos ver esse aí. Pode pôr, Eric. Fala, Fábio. Fala, pessoal da Eco TV. Eu sou o professor Marco Belan. Eu estou aqui para promover o primeiro encontro gastronômico da cidade de Ribeirão Pires, que vai acontecer aqui na segunda-feira no Colégio Enal. O evento vai ser maravilhoso. Ele vai ter diversos profissionais para falar sobre diversos assuntos extremamente importantes para um restaurante de sucesso ou empresa do setor gastronômico. Nós vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre marketing digital, nós vamos falar sobre organização
de cozinha, vamos falar sobre vigilância sanitária para estabelecimentos, nós vamos falar sobre diversos assuntos e vai ser maravilhoso aqui no Colégio Nau em Ribeirão Pires, às 19 horas, na segunda-feira. Para você se inscrever, corre lá no Facebook, na página da ACIARP, da Associação Comercial de Ribeirão Pires, e garante o seu ingresso, porque tem poucos ainda. Então, Fábio, fica o meu convite. Um grande abraço a todo mundo que assiste a Eco TV e sucesso para todo mundo. Um abraço. Ribeirão Pires, hein? Que lugar bonito, não é, Espirro? Eu morei em Ribeirão Pires. Ah, é? Qual bairro lá você morou? Morei em Santa Luzia. Muito bom. Ribeirão Santa Pires, Luzia. Eu conheço Santa Luzia. muito legal. Perto do Trevo. Tem um Perto- trevo ali, que vai Sim. para Sapopemba, Sim. Você pega a direita. Ali o Jardim Petrópolis. Não, E em cima tem um jardim. Tem Não, Petrópolis acho que é antes, né? É, Bom, ali- Santa Luzia. Eu alugava filmes na Flash Videos quando era criança, lá em Ribeirão Pires. é mesmo. Flash mora- Videos. Mas você bem no morou? centro. Você morou em A Ribeirão minha irmã Pires? morava lá. Ah, Eu ia muito pra lá. Ribeirão é bem aconchegante cidadezinha, gosto né, muito cara? de Tem Ribeirão. um ar de Europa. É. Né? Ribeirão é sensacional. E parabenizar aí o meu amigo Marco Belan Omori, que está realizando, junto com a Associação Comercial e Industrial Agrícola, este primeiro encontro gastronômico, hein? Voltar aqui na pauta sindical, Espirro, sindicalistas organizam mobilização para agosto. Sim. Qual é a pauta? Qual é o motivo? Qual é a data? Eu li sobre isto. Em alguns sites eu estava lá dia 10, outros dia 16. Até dia 13 eu encontrei. O que você está sabendo sobre agosto aí na Não, pauta do sindicato? Eu quero até fortalecer aqui um fato importante, que é a unidade das centrais sindicais, né? Nós tivemos aí, ao longo desses últimos 2 anos, muitas perdas, né, em todo sentido. A questão da reforma trabalhista, isso tem trazido muitos problemas para todos nós trabalhadores. E a unidade das centrais sindicais é fundamental, né? As centrais sindicais têm discutido bastante a questão do custeio, porque muitos não conseguem compreender, até porque a divulgação da imprensa nem sempre é clara, né? As centrais sindicais hoje tem dificuldade para se manter vivas, ou seja, não há custeio, não há como... E os sindicatos sempre, antes de ter essa definição de como era custeada as centrais sindicais, os sindicatos sempre bancaram. E agora os sindicatos também estão com grande dificuldade financeira. E não é só por conta da contribuição sindical, é por conta da diminuição das categorias, ou seja, muitos trabalhadores sendo demitidos e não conseguem uma recolocação. Então, as empresas diminuíram muito o seu quadro. Então, você tem um número de desempregados enorme no nosso país. Certo? E a pauta, nós temos um ano de eleição. Né? Então, as centrais sindicais têm a pauta sindical. Nós temos aí uma série de itens, inclusive a retomada do segmento da indústria, de modo geral, porque onde estão os melhores salários hoje é na indústria. E existe uma dificuldade muito grande. Né? Nós temos aí candidatos a governador, por exemplo, que é da Fiesp, que não tem assim, nenhum tipo, não atende à pauta dos trabalhadores. Então nós temos que olhar isso. Então as centrais têm sentado, tem esse ato do dia 10, que é um ato muito importante, no sentido de nós trazermos esse debate para a campanha. Ou seja, os candidatos a presidente, a governador, a deputado, enfim, tem que estar sendo, assim, de alguma forma, questionado, né? Cobrado com relação ao nosso futuro. O que eles pretendem com relação a 2019, com relação ao trabalhador. Nós estamos falando de redução de jornada, a retomada do crescimento é muito importante, a economia precisa ser restabelecida para que a gente possa ter aí emprego e renda. Então, as centrais têm uma importância, né, muito grande para nós, o movimento sindical brasileiro, para trazer à tona todas essas questões. Então, a pauta, o BESA, é muito extensa, mas para nós o mais importante nesse momento é garantir a retomada do emprego. Nós precisamos de emprego e renda. E hoje a gente não consegue ter essa clareza. Eu vou dar um exemplo rapidamente para você aqui. O segmento automotivo, existe uma discussão agora
né, 2030, vou chamar assim, né? Mas assim, existe uma discussão sendo feita e nós precisamos que o governo nos dê uma condição de disputar, vamos dizer assim, mercado com o mercado externo, mas nas mesmas condições. Por exemplo, autopeças hoje, uma boa parte dessas pessoas que estão nesses grupos grandes, estão importando peças, né? Traz de fora, quer dizer, isso não agrega aqui para o nosso país, só traz vantagem para os empresários que estão aí importando, montam um galpão, tá, não produz nada, simplesmente importa. Então, é preciso ter uma discussão para que a gente possa ter um limite de importação, que a gente possa criar emprego na nossa região. O segmento de ferramentarias, por exemplo, que é um segmento muito importante, já falei aqui muitas vezes, todo e qualquer, vou dar um exemplo do carro, que é mais fácil dar um exemplo. Para você construir um carro, é preciso você construir ferramentas para fazer esse carro. E hoje, infelizmente, essas ferramentas estão vindo de fora. Quer dizer, o nosso salário do segmento de ferramentarias sempre foi os maiores. Hoje nós estamos tendo poucas empresas aqui no Brasil do segmento de ferramentarias. Aqui na região do Grande ABC, então, menos ainda. As montadoras tinham grandes ferramentarias, hoje não tem mais. Porque para elas é muito mais importante financeiramente, ganhar mais dinheiro, trazendo tudo de fora. Você traz uma ferramenta da China, você traz um carro todo praticamente com as ferramentas vindo de fora. Isso, além de trazer desemprego, nos dá uma condição inferior do ponto de vista de tecnologia, né? Nós precisamos que esse governo, qual seja que ganhe as eleições, assuma um compromisso também com a pauta sindical, com a pauta dos trabalhadores, ou seja, precisamos criar emprego. E para criar emprego, precisa ter pactos, né? Precisa ter uma discussão séria, precisa ter documentos. Então, essa pauta das centrais sindicais é muito importante para o país, porque são todos os segmentos, não é um segmento apenas da indústria, né? Eu falo indústria porque é onde eu estou lotado, mas toda e qualquer situação na área econômica passa por essas eleições. Então, nós temos que levar esse debate, chamar os trabalhadores para que eles saibam a importância que é votar certo, né? Votar em que realmente tem propostas em fazer o país retomar o crescimento, porque nós estamos perdendo muito, mas muito emprego nos últimos anos, cara. E você que me acompanha, qual é a sua opinião sobre a indústria nacional, sobre o incentivo da produção da nossa indústria? Faça como o Carlos Daniel. Um abraço, Carlos. Ele comenta aqui, Espirro, lógico que vai importar. Sai mais em conta do que os produtos fabricados no Brasil. Mas tem que entender por que sai mais em conta. Carlos. Porque, veja bem, você hoje disputar um mercado como o da China, por exemplo, é muito complicado. Porque, eu vou dar um exemplo da China e do México. O México, por exemplo, não tem regra trabalhista, não tem lei trabalhista. Lá o trabalhador não tem uma carga uma jornada de trabalho definida, ele não tem uma participação nas horas extras, ele não tem PLR, ele não tem assistência médica, ele não tem refeição. Quer dizer, é um trabalho escravo. E nós não queremos esse tipo de comparação. Nós queremos o seguinte, queremos ser comparado com o trabalho da Suécia, né? Nós queremos ter o melhor, as melhores condições em termos de salários e também de emprego, né? Não basta, você não falou pode... do México, O México é uma coisa terrível. Agora, e a concorrência nossa é com eles, por exemplo, né, com a China. Quer dizer, agora, não é possível. Vamos aguardar o novo presidente. É o México que recentemente teve elegeu a eleição um presidente de esquerda, pois é. e elegeu um socialista, López Obrador. Não é isso? Isso é um bom exemplo, porque nós temos tido ao contrário. Vamos nos aguardar. países aí, elegendo presidente de direita ao extremo, né? Então, lá foi meio que pau a pau, hein? Vamos ver. Mas isso já é uma visão que o trabalhador está sendo muito prejudicado lá no México, cara. Trabalha muito, ganha pouco, quer dizer, assim, você não tem uma condição mínima, né? Você vê que lá a atividade é muito alta também. Bem. Olha aqui o Carlos Daniel acompanhando. Ele coloca, Espirro, que o problema são os impostos agregados. Também. Ao preciso de uma reforma tributária urgente, viu, Carlos? Isso é importante. Então, mais um item da pauta que nós temos que levar isso também para os candidatos. Ou seja, é preciso uma reforma trabalhista, uma reforma tributária urgente. Fala-se, mas não se faz. Não, aliás, fala-se muito em reformas no Brasil, né? Principalmente nos últimos 2 anos.
Reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora reforma tributária. Que é uma coisa que Ninguém ajuda fala, bastante. Não fala, fala, mas não faz. Quer dizer, esses deputados que lá estão, eles, claro, geralmente eles estão ali representando uma corporação, ou seja, bancada. uma bancada que hoje é mais comum, né, seja os empresários dos Da agropecuária, da bala, isso, de tudo que quer dizer, e nós precisamos de ter assim, esse candidato que estão aqui, esses candidatos que estão aí, precisa ter um compromisso, ou seja, assume um compromisso conosco. Ó, se eu ganhar, eu vou fazer uma reforma dessa forma. Aí sim, e tem que ser discutida, viu? Claro. Toda e qualquer reforma tem que ser debatida com os trabalhadores, porque senão fica que nem essa que foi feita aí a trabalhista, que só prejudicou, né? E vamos falar daqui a pouco sobre a reforma trabalhista, hein? Sobre o Vamos trabalho lá. intermitente. Olha aqui a Gislene Terezinha. Ô, Gislene, um abraço, Um hein? abraço para E ela coloca aqui, amo Ribeirão Pires. Olha só que legal. Legal, né? Muito bom. Grande Ribeirão Pires. Nós também Um amamos, abraço Gislene. aí para... Amamos pra Ribeirão Gislene. Pires também. Antes do intervalo, já estamos chegando no meio do programa, acredita? Já estamos na metade. Vamos correr um pouco aqui, Espirro? Vamos lá. Mas olha, deixa eu dar um destaque aqui antes do intervalo, que os metalúrgicos do ABC negociam reajuste acima da inflação deste ano, os metalúrgicos do ABC, e é uma pauta porque eu lembro que lá atrás, Espirro, nós comentávamos sobre essa questão das campanhas salariais, até por causa do número de desemprego, né? Sim. O número alto. Será que o sindicato ficaria mais atrás diante do problema que o país passa na questão da campanha? Mas pelo que estamos acompanhando, principalmente aqui na nossa região, os sindicatos têm feito a campanha salarial normal, independente aí da situação econômica. Então só deixa eu destacar que, olha, teve uma assembleia realizada em Diadema e os profissionais definiram as reivindicações, vão valer para todos os profissionais representados pela Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. A CUT está desse lado, não é? A FENCUT, não é? Tem a federação da CUT, que é a FEM, que é agora em agosto, a campanha salarial deles, e a nossa em novembro. A nossa federação do Estado, ela é da Força e compõe hoje 53 sindicatos. Tá? Como é que você vê esse... Eu vejo, só queria fazer campanha? um comentário antes. De 2003 até 2014, nós tivemos aumento real em todos esses anos, seguidos. Aumentos importantes. O INPC mais 2%, 3%. Tivemos anos muito bons em termos de negociação, avanços importantes, né, nas negociações. De 2015 para cá, nós estamos tendo problemas. Isso é fato. O nosso segmento, que é o metalúrgico, ele serve sempre como referência para outras categorias. Porque tem lá uma cultura diferente já de negociação, né? Temos uma convenção coletiva muito boa. Uma das melhores do país é a nossa, né? E São Bernardo e Diadema aqui, para nós é muito importante essa campanha deles, porque serve como referência para nós. Então, nós fizemos uma composição nas centrais sindicais as categorias que tem database no segundo semestre, a gente fazer uma composição de um ajudar o outro. Não precisa fazer assembleias importantes em São Bernardo, nós temos que ir lá, né? São Paulo, que também é da Força, também tem esse compromisso. Vamos fazer assembleia em Taubaté, em Campinas, enfim. A gente juntar forças para fortalecer essa luta. Então, acho que é muito importante. Até bota aqui à disposição nosso companheiro de São Bernardo, Diadema. Precisa da gente, nós estamos aqui, nós temos nosso caminho de som, nós temos uma diretoria que está sempre aí voltada a definir o texto dos trabalhadores. Nós estamos juntos. Precisa fazer algum movimento de greve. É muito importante. Porque vocês, fechando um bom acordo agora em setembro, nos ajuda a fechar um bom acordo também em novembro. E também as outras categorias que vêm aí, agosto, setembro, outubro. Tá? Isso ajuda bastante. Então, contem conosco. Muito bem, Espirro. Nesta quinta-feira aqui. Fria, né? Fria, gelada, né? Frio. Verdade, Espirro. Bota frio nisso. Olha, eu preciso chamar um intervalo, hein? É rápido, não sai daí. Continua na nossa página. Daqui a pouco voltamos. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta.
Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. ABC de táxi é demais. Somos a Tebon Suspensões. Estamos no mercado de suspensões especiais há mais de 18 anos. Hoje nós estamos no centro automotivo prontos para te atender. Aqui no centro automotivo nós fazemos instalação de suspensão a ar, fixa, rosca, balanceamento, cambagem, alinhamento, tudo isso para te atender da melhor forma possível. Tá? Somos referências de suspensão. Tebon Suspensões. E aqui seguimos com o Eco Notícias. Deixa eu agradecer aqui o pessoal do Facebook. Rede Eco TV, hein? Por favor, curta, compartilha, divulga o nosso canal, né? O seu canal comunitário aqui da região do ABC. Olha o Marcos Vinícius. Meu amigo, rapaz. Conhece o Marcos Vinícius? Piracicaba, um grande amigo. Isso aí, ficado junto. É? Um abração pra você e pra família, cara. Ele diz aqui, olha, olá meu amigo, pergunta para o Sporting, por que as metalúrgicas estão deixando o ABC? Aproveitar aqui a fala dele, e o Carlos Daniel participando aqui hoje aqui do programa, ele diz aqui, olha, que ele colocou que há muitas empresas deixando São Paulo e o ABC e tem que fortalecer os empresários. Qual é a sua opinião? Beleza, são duas situações. Existe uma guerra fiscal, né, de estado e também de municípios. Tem algumas empresas, ou melhor, tem algumas cidades que oferecem um terreno, entendeu? Oferece lá um galpão e os empresários acabam sendo beneficiados de alguma forma, né? Agora, para nós, o mais importante é que a geração de emprego, se não for em Santo André, se não for em São Bernardo, se for no interior, não tem problema, desde que você tenha as condições iguais, né? No sentido de salário para o trabalhador, as condições, os benefícios que a gente luta tanto para conquistar ao longo de muitos anos, às vezes a gente acaba tendo vamos dizer assim, uma perda para o trabalhador. E para os empresários é importante que haja uma reforma tributária, porque aí facilita. Você tem aquele imposto a ser pago independente de onde você estiver, né? O que não dá, por exemplo, eu falei aqui da Fiat. A Fiat é uma montadora que vende muito carro no nosso país, exporta inclusive, e as condições, muitas vezes,
de trabalho, de salário e benefícios é muito menor do que as montadoras que nós temos aqui, a Ford, a Volkswagen, né, a GM, enfim, a Mercedes, Scania, enfim. Então, o que a gente quer mesmo é que haja um contrato coletivo nacional. O que é isso? As mesmas negociações que a gente fizer aqui em Santo André, vale para quem está lá em Pernambuco. Porque você tem uma questão mínima, né? Você consegue ter para o trabalhador uma coisa mínima. Se você conseguir avançar em algumas regiões é diferente, mas hoje não funciona assim. Hoje, uma região te oferece para o empresário algumas condições favoráveis, né? Não só de terra, mas também de isenção de impostos por 4, 5 anos, né? E, às vezes, esse tipo de benefício não retorna para os trabalhadores e nem para o município. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou dizer que tem alguns empresários, isso é alguns, que acabam sendo beneficiados, mas eles não têm nenhum compromisso social com o país, com a cidade, enfim. Explora a mão de obra, quando tem qualquer tipo de problema, sai daqui e vai para outro país, assim. Geralmente a capital não tem pátria, né? O que a gente quer é que tenha um mínimo de compromisso social com os trabalhadores, com a cidade, né? Um dia teve uma empresa para cá que só polui, que não pensa no meio ambiente, né? Que não pensa nos seus vizinhos. Então precisamos ter condições de trabalho boas, com bons salários, e que a gente consiga ter um país minimamente aqui, vivendo com dignidade, né? Acho que é isso que a gente sempre defende. Com certeza. É claro que é muito importante as empresas aqui na região, né, no nosso país, mas é bem o que o Espirro comentou. Eu já falei isso aqui, a empresa vem para o Brasil, ela não comenta em qual estado ela vai. Aí já fica a guerra fiscal entre os estados. Sim, uma guerra vai para Minas, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, já começa. É isso mesmo. Aí ela fala, eu vou para São Paulo. Aí ela não fala a cidade. Aí começa... Uma disputa danada. Vai para Taubaté, vai para... É verdade, é verdade. Piracicaba, aí ficam os municípios na guerra fiscal. Realmente também é complicado esse cenário, não é, Espirro? Sim. Nós queremos que haja uma igualdade mínima, assim, no sentido de condições, né? Verdade. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o nosso telespectador. Se uma pessoa que assinou um trabalho intermitente, só que ela não foi chamada para trabalhar, ela assinou um contrato intermitente, pode ser aqui, por exemplo, numa televisão, num restaurante, e ela não foi chamada para trabalhar, ou seja, nem trabalhou naquele mês e nem recebeu o salário. Ela é considerada empregada? Claro que não. Né? Eu já respondo. Na estatística, sim. Na estatística, sim. Só que, exatamente, para o governo federal, olha só, para o governo federal, esta pessoa é considerada empregada. É o intermitente aí inflando... inflando assim, que é os mais dados oficiais que não é verdadeiro, né? De empregados. Então, ou seja, olha que confusão, hein? Olha que confusão. Eu até peguei aqui a matéria da Folha. Olha só, sem os 20 mil contratos da categoria de novembro a maio, o saldo de vagas da CLT estaria no vermelho. Ou seja, estamos sempre comentando. Você vê o Jornal Nacional, você vê lá o Jornal da Band, o pessoal comentando, olha, números de IBGE, IBGE, segundo o IBGE, número de empregados. Só que eles estão contando com intermitentes, ou seja, uma categoria que muitas vezes não está trabalhando. Que situação, Espirro? Olha, que bagunça, né? Que várzea, literalmente. A fala dos deputados que aprovaram, do próprio governo, que aprovaram essa questão, essa reforma trabalhista, né? Para nós é uma deformação e não uma reforma, prometia o seguinte, olha, nós estamos criando melhores condições para ter mais emprego, ou seja, estavam quebrando algumas barreiras, eles chamavam de, não é inovação que eles falavam, era uma modernização, isso. Na verdade, isso é uma mentira, uma deslavada por sinal, porque está mais do que provado, isso não digo nos números não, viu? Não é IBGE. Vai na casa do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, você vê como é que está a quantidade de pessoas desempregadas hoje. Quando você para no farol, a quantidade de pessoas que estão vendendo bala, vendendo algum tipo de pano, enfim, é muito grande. Essa que é uma avaliação correta de como está o índice de desemprego. Esses números não vai para o IBGE, porque existe uma
uma manipulação muito grande, dizendo que a economia está retomando. Não é verdade. Infelizmente, nós temos tido, como colocou aqui o Daniel, nós estamos tendo empresas fechando, as menores empresas são as que mais sofrem, e é as que mais empregam. Quer dizer, para nós é importante fortalecer, sim, os médios, micros e pequenos empresários, e nós queremos que eles tenham condições de disputar mercado, que eles tenham condições de ter dinheiro para que eles possam inovar, para que possam investir em tecnologia. É importante isso. Mas aonde está vamos dizer assim, essa proposta? Não está. E essa reforma que o governo fez só causou mais desemprego. E muito mais, mas uma coisa importante também, os empresários não têm tido hoje nenhum tipo de sustentabilidade no sentido de fazer as reformas. Eles não têm coragem. Por isso que nós, metalúrgicos, nós conseguimos, na maioria das convenções coletivas, garantir a não reforma trabalhista. Ou seja, continua valendo as mesmas regras do passado. Para nós, continua valendo. Para nós, a reforma trabalhista, ela não entrou em vigor. E os empresários que estão enxergando o futuro não estão implantando. Porque isso não traz benefício nem para eles. Entendeu, Beza? Então, para nós é muito importante que esses dados do IBGE sejam questionados. E nós questionamos eles mesmos. Porque está claro, na prática não houve crescimento de emprego. Ao contrário, o que está acontecendo é mais gente na informalidade. Cada dia mais. Realmente uma bagunça nas informações. Eu acho que, eu espirro, que muita água ainda vai passar por debaixo da ponte dos tribunais, do trabalho, nessa questão da lei da reforma trabalhista. Porque estamos acompanhando várias confusões aí e pontos que não foram muito bem explicados e na prática tem essa bagunça. Eu até peço para que aqui os nossos telespectadores possam pesquisar um pouco mais, não só quando faz por exemplo, uma divulgação da Rede Bandeirantes, da Rede Globo, enfim, faça essas divulgações, que é onde tem as pessoas mais assistem, né? Na verdade, é importante que vocês leiam, que pesquisem na internet, porque não é verdade, gente. Não precisamos pensar nessa eleição, é importante a gente olhar e ouvir os candidatos que falam dos direitos dos trabalhadores, porque quando a gente fala de trabalhador, é todo mundo, né? Todo mundo, em todas as categorias. É preciso que tenha alguém, que eu já ouvi alguns falar assim, ó, eu revogo a reforma trabalhista. Esse tipo de discurso, ele tem que ser bem ouvido e tem que ser, aqui, ó, botado no papel. Por isso que as centrais sindicais estão fazendo essa discussão, no sentido de, olha, vamos trazer essa discussão com uma seriedade. Põe no papel, porque prometer agora para ser eleito é uma coisa, quero ver fazer depois. Então, é um momento muito importante, Beza, para nós trabalhadores, nós brasileiros, elegermos deputados, senadores, governo do Estado e presidente da República, principalmente quem tiver compromisso com os trabalhadores. Não adianta você querer votar porque o cara é bonitinho ou porque tem boa fala. Não é bom isso não, é bom olhar quais são as propostas, né? Porque o país precisa urgentemente de alguém que traga proposta que retome a nossa economia. É fundamental. E a credibilidade, né? Então nós queremos que os empresários ganhem dinheiro. É importante que eles ganhem dinheiro, porque nós temos condições de cobrar alguns benefícios. Se o empresário não tem condições, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, uma empresa que estava fecha, não fecha, aí um trabalhador, um dia chegou o patrão com um carrão novo, rapaz, carro importado, entrou, aí o peão falou assim para nós, pô, tá vendo lá, ó, um cara desse aqui é o carro que o cara tá lá, rapaz, o carrão desse aí, mesmo o cara vai querer falar que não tem dinheiro. Aí um outro falou assim, rapaz, eu vou ficar preocupado se ele vir aqui de bicicleta, porque senão o dinheiro acabou mesmo. Enquanto eu tiver com carro, quando você pegar o carro dele, vender, enfim. É uma brincadeira, claro. Mas é bem isso mesmo. Queremos que os empresários tenham condições de investimentos, né? Tenham condições de criar mais emprego. Que mais emprego tem mais renda. Claro. É isso que faz a economia girar. Mais consumo é o que o país precisa. Olha aqui o Wagner Vasconcelos, de Santo André, o Wagner, hein? Boa noite, Beza. Irmão, ele diz aqui, em 1988, ele diz que trabalhou na Brastemp, e naquela época, quem não aderisse à greve tomava um pau. Hoje vi uma categoria que fez uma greve maior e mais expressiva, que é a dos metalúrgicos, e eles
nem aí com nada. Ele está se referindo à greve dos caminhoneiros. Pode ser que seja. Agora, 1988. Era assim, Espirro? Quem não aderisse à greve, como disse aqui o Wagner, Olha, tomava pau? na verdade, houve greves violentas. Porque tem alguns grupos de pessoas que estão dentro de uma greve que não conseguem entender por que alguns não pararam, né? Mas, assim, o nosso sindicato, o Sindicato de São Bernardo, sempre tiveram, assim, um respeito de explicar para o trabalhador a importância de uma greve. Ninguém faz greve porque quer, só faz greve quando realmente precisa. Tanto é que hoje em dia tem tido poucas greves, né? Poucas greves. Né? Enfim, mas isso já aconteceu. Houve greves violentas, houve coisas assim, absurdas até. Mas isso não pode dizer assim que foi o sindicato que fez aquela ação. Muitas vezes as pessoas, né, tomam uma cachaça vai lá e faz uma confusão. Mas olha, se não fossem as greves, os movimentos que a gente fez nos anos 80, anos 90, muitos benefícios não existiriam, né? Por isso que eu te falo, a nossa categoria é referência nacional no ponto de vista sindical por conta das lutas que aconteceram, que houve e que trouxe várias, inclusive uma das mais importantes, que é a redução da jornada. A nossa jornada aqui era 48 horas semanais e nós conseguimos em 87 reduzir para 44. Foi a primeira categoria que conseguiu isso, foi a nossa. E depois, na Constituição de 88, virou lei, tá? Mas fomos nós. E tantas outras questões que a gente conseguiu avançar, né? Então, acho que o metalúrgico ainda é uma referência importante para o nosso país. Dúvida. E o que o Espirro falou, olha, é a pura história mesmo, é só pesquisar. É claro que, né, pelo menos aqui no canal, nós somos críticos ao que estiver de errado, é óbvio, seja sindicato, seja claro, uma administração, um gestor, mas se você olhar na história, principalmente aqui na região do ABC, não eram nem os metalúrgicos, no começo era o pessoal do têxtil, não é? Os têxteis. Tanto que a primeira aqui foi aqui no Ipiranga. Sim, fez 100 anos. Piranguinha? No Ipiranguinha. Ipiranguinha. Aqui em Senador tinha que eram os muitas empresas. anarcos-sindicalistas, Exatamente. né, o pessoal da Itália que veio para cá. 1930, hein? Era uma outra história. O nosso sindicato foi fundado pelos anarcos. Pelos anarcos-sindicalistas. Tá? Inclusive, nós temos uma referência muito importante, da Itália, inclusive. Sim, exatamente. Então, eu não tenho nenhum problema em falar aqui que eu vejo com bons olhos a história do movimento sindical. É claro que, como tudo na vida, no mundo, no Brasil, também tem um lado ruim, um lado de críticas, e vamos criticar. Agora, generalizar que é complicado, né, Espirro? A generalização. É claro que eu concordo, também acho que há muitos sindicatos no Brasil, alguns são desnecessários. Até você já falou isso, já comentou. Falei. E se o sindicato não é combativo, ou então está em alguma arapuca, em alguma cilada, tem sindicatos tem que tirar de mesmo. cartório, tem que fechar. Claro. Nós sempre defendemos o fim do imposto sindical, que é uma questão que é imposto, né? Nós sempre acreditamos que o trabalhador tem que contribuir com o seu sindicato, é importante ele fortalecer o seu sindicato, mas de uma forma, eu diria assim, por questão de consciência mesmo, a consciência de classe é fundamental. Eu defendo, inclusive, que o sindicato, a categoria fosse uma só, né? Sabe, independente de ser químico, de ser borracha, tem que ser uma coisa só, porque é defender o interesse dos trabalhadores. Quem dividiu por categorias foram os patrões, né? Muito bem. Sabe que nos anos, com essas greves que foram iniciadas, o peão, ele quebrava ou botava fogo na máquina. Essa era a forma dele protestar. Então, as greves foram sendo construídas no sentido mais tranquilo de paralisar a fábrica e não mais quebrar. Porque no começo era assim. Não quer. Outro tempo, né, Espirro? Quebrava a máquina e pronto. Outro cenário, Quer dizer, eu só acho que as pessoas, quando dão uma opinião, elas têm que ter uma reflexão geral. Sim. Você fazer um recorte momentâneo e generalizar, não pode. ignorar uma história, uma trajetória, é claro que fica meio complicado. Tem uma fala seguinte, o patrão só ouve o trabalhador com as máquinas paradas. Essa é uma expressão que é verdadeira, né? Enquanto a máquina está tocando, o cara às vezes não consegue ouvir. Agora parou, opa, peraí. Aquele silêncio, aí eu estou te ouvindo, agora vamos conversar. Muito bem, Espirro. Olha aqui o Altamiro Ribeiro. Um grande abraço, nosso companheiro Altamiro. Não há conquista sem revolução, diz aqui o Altamiro, Opa! Hein? Revolucionário, Altamiro, olha só. Sim, grande Altamiro. E ele diz ainda, o pior congresso da história. Que eu lembro. Mas é verdade, é uma vergonha esse congresso. Janacal. Gostei do nome. Janacal. Exatamente, deformação trabalhista. Ela concordou com a sua opinião sobre a reforma trabalhista.
Qual o próximo assunto? Eu acabei me perdendo aqui. Os autônomos. Vamos falar dos autônomos? Autônomos, trabalhadores que se tornaram aí trabalhadores autônomos, ou seja, por conta própria, sem vínculo empregatício, que acontece nos 2 últimos anos, olha só. Nos 2 últimos anos tiveram cerca de 33% aí menor o salário. Acho que nós temos imagens, né, meu querido Léo? Pode pôr? Sobre este assunto dos autônomos que ganham menos. É legal o GC que ilustra, não é? É assim. Pessoas às vezes acompanham, olha lá. Pessoa que está na informalidade, sem vínculo trabalhista, com o trabalho, não é, Espirro? Sem vínculo trabalhista, então tem esse destaque, hein? 33% menos aí o salário, segundo o Departamento Intersindical de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Essa pesquisa saiu ontem. O material tem como base dados da Pesquisa Nacional, aliás, saiu na semana passada e nós estamos destacando aqui. De acordo com o levantamento, em 2017, cerca de 23 milhões de pessoas atuavam como autônomas, ou seja, né, diarista, às vezes alguma na costura, olha lá, o pessoal vendendo. E a camisa do Brasil? Essa já não vende mais, hein? Quem vendeu a camisa do Brasil, vendeu. Quem não vendeu agora, não vende mais. Nem os protestos que os coxinhas faziam estão usando mais a camisa do Brasil. Beza, uma coisa que a gente entende bem é o empreendedorismo, né? Quando você cria condições das pessoas empreender, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, a beleza tem tido um crescimento muito grande. Você tem vários salões de beleza em todos os sentidos, né? Acho que isso é uma coisa legal. Mercado de cosméticos, né? Agora, o que vem acontecendo não é uma opção, não é aquele cara que está numa empresa e ele fala, não, vou pegar um dinheiro aqui, vou montar uma barraquinha para vender suco, para vender cachorro-quente. Não é isso. Ele está buscando uma forma de ganhar o seu sustento. Não é uma coisa que ele quer, né? O trabalhador hoje de uma empresa, ele tem direito a férias, a 13º, a um PLR dependendo da empresa, enfim, tem uma série de benefícios, governo médico. Essa luta que nós temos para com todos. O nosso sonho, nosso desejo mesmo, é que não tivesse plano de saúde privado, que a gente tivesse, que o SUS pudesse sustentar todos, né? Todo o povo brasileiro, que fosse de uma forma única, né? Claro, você podia até ter a opção de ter lá um convênio médico, mas se fosse uma opção, né? Hoje em dia, não é necessidade. Então, eu acho que nós tínhamos que ter uma luta sindical, mas voltada para uma redução de jornada, para um PLR maior. Essas questões que estão ligadas ao governo, por exemplo, né? Como, por exemplo, a saúde, né? Segurança, transporte, isso seria importante que o Estado fosse fortalecido, que a gente tivesse uma outra condição. Então, quando a gente vê esses dados com relação à informalidade, nos preocupa ainda mais, nos deixa muito, porque realmente não é um desejo, não é um empreendedor que tá botando um dinheiro para desenvolver algum tipo de melhoria, né, para se tornar um empresário, né? Infelizmente não é isso, infelizmente, né? Então, enquanto não houver uma retomada da nossa economia, enquanto não houver uma reforma tributária, não houver uma revogação dessa reforma trabalhista, nós vamos ficar nessa situação. Não há crescimento sem você ter renda. O trabalhador tendo renda, ele consome, gente. É uma coisa básica. E falando em consumo, Espirro, o próximo assunto aqui, olha só. E falando em dados, o programa sempre aqui na quinta-feira com vários dados, vários números, que é claro, em cima desses levantamentos, que principalmente na quinta-feira que o programa é feito, né? Do CAGED. Este aí que o Eric colocou na tela, do consumo, é o relatório do Banco Central, que reduziu de 3% para 2,1% a projeção de consumo para este ano. E é o que diz o nosso GC, olha lá. O consumo das famílias perde fôlego, desemprego, a própria greve dos caminhoneiros, a incerteza eleitoral, reduziram a intenção de ir às compras. Estamos vendo algumas imagens. Olha lá, a loja meio vazia, o pessoal passa, dá uma olhada, vê o preço, vai embora. Se você vai hoje... Esta é a situação. Não, o cara está desempregado, ele tem lá 2 filhos, né? Paga aluguel. Ele vai consumir o básico, ou seja, ele vai comprar o arroz, o feijão, uma carne de vez em quando, né? Um ovinho ali para fazer ali uma misturinha. É isso, cara. O cara não vai, ele não vai poder passear, ele não vai no cinema, ele não vai no shopping, né? Quer dizer, ele não pode ter cultura, ele não pode ter lazer com a sua família. E o que a gente defende não é aquela história, o cara não pode só querer comer.
Ele tem que viver, né? Você tem que ter direito à cultura, a esporte, a lazer. Né? Você pode pegar sua família para poder viajar. Você pega uma férias meio de julho, para quem tem criança, quer visitar um parente no Nordeste ou aqui mesmo no interior de São Paulo, enfim. As pessoas querem passear com seus filhos. E não pode. Quer dizer, o combustível, o olho da cara. Quando o cara consegue ter um carrinho, meu querido, está desempregado, você tem que deixar seu carro na garagem ou vendê-lo. Né? Então, infelizmente, o homem sem emprego, o homem que eu digo é o ser humano, independente de ser masculino ou feminino, sem emprego, ele consegue fazer, girar a sua vida. Né? Então, infelizmente, Roberto, nossa reivindicação aqui é que o país retome essa economia urgentemente, né? Que a gente consiga ter as famílias empregadas com emprego, ou se for para ter um negócio, seja por vontade, por desejo de ter um empreendimento, né? Empreender alguma coisa. Tá? Então é isso que a gente sempre defende. Igualdade mínima. Todos têm que ter, como falamos por si, uma renda mínima para conseguir consumir o básico e aí você ter condições de consumir mais, de ter uma vida melhor. Ter um carro, ter um apartamento, ter uma casa, enfim. Sivaldo Pereira Espirro aqui conosco nesta quinta-feira. Espirro, não Fria. dá tempo de mais nada. Mas olha aqui o Carlos Pinheiro, olha a mensagem. Lutar sempre, render-se jamais. Muito bom. Abraço pro Espirro. Legal, um abraço, Carlos Pinheiro. Carlos Pinheiro é uma frase revolucionária. Sim. Lutar sempre, desistir nunca. O pessoal aqui, eles se empolgaram. Olha o Wagner aqui, quebra tudo. O pessoal se empolgou aqui com a Às vezes, nossa pauta. Às vezes não tem outra forma de agir, mas vamos lá. Continua palmeirense? Claro, Continua mais palmeirense? ainda. Mas Sério? vamos ver se o time não empresta o Ronaldo para nós aqui, o Cristiano Ronaldo. Tá vindo o cara da Costa Rica aí. Você viu isso aí? Palmeiras- Brian Ruiz? Não vi, não, perdão, cara. é pro Santos. Pro Santos, É pro não vi, Santos. O Palmeiras também tá vindo. O Palmeiras ó. já tem um time... Não, tá vindo Tá bom, time do Palmeiras. alguns aí. O Santos contratou um cara da... Mas se vier o Cristiano Ronaldo por empréstimo aí, para não ficar daquela greve lá, vem para cá, Vocês têm fica o aqui. Borja, vocês têm o Borja. Não, mas se vier, a gente aceita aqui. Espirro, valeu, viu? Valeu, obrigado, gente. Olha, daqui a pouco, sobre autos, com a minha querida Jane Muniz, acelerando aqui na tela da Eco TV. Uma ótima noite. Voltamos amanhã às 18h30. Aquele abraço. Valeu.